Olá! Hoje vou falar sobre uma curiosidade que foi por muito tempo uma curiosidade minha, até que eu pesquisei e entendi. Eu vou falar sobre a diferença entre os anjos, aqueles anjinhos, e os putos. A gente confunde muito. Vamos ver então? Puto, no plural putti, vem da palavra puto, do italiano, que foi derivada do latim putus, que significa menino. Esse termo teve origem no Renascimento e geralmente era representado como uma figura infantil masculina alada ou sem asas. Foi uma personificação do espírito humano e da emoção expressa na arte, e foi muito mais do que apenas um símbolo sentimental de amor. Vamos começar então de sua origem. Na Grécia, na mitologia grega, temos os erotes, que eram os espíritos alados do amor, servos e mensageiros de Eros, ou Cupido. Erotes, aliás, é o plural de Eros. Eram companheiros constantes da deusa Afrodite, ou Vênus. Eros, o deus do amor, às vezes é classificado como um erotes, tá? Então são eles: Eros, o amor; Ímeros, o desejo; Potos, paixão; e Anteros, amor retribuído. A gente pode vê-los nesse vaso grego, onde são retratados três erotes, três deuses do amor alados, que voam pelo mar trazendo presentes de amor. Uma lebre, uma gavinha, que é um raminho, e uma faixa. Os nomes desses três deuses, desses três erotes, Eros, Potos e Ímeros, estão gravados no vaso, o que traz a certeza pra gente de quem eles são. Já na mitologia romana, tinham os gênios, que eram manifestações físicas de essências invisíveis ou espíritos. Eram como um anjo da guarda. O gênio seguiria um homem desde o momento do seu nascimento até sua morte. E ele também estava em todo lugar. O teólogo cristão Agostinho igualou a alma cristã aos gênios romanos. Nessa jarra de vinho encontrada no sul da Itália, podemos ver uma mulher segurando um espelho e um pandeiro diante de um gênio alado, segurando uma faixa e um galho com folhas. Também podemos ver outro gênio nesse fragmento de pintura mural romana, para a gente ver como eles eram muito representados. Estavam ali, né? Protegendo a todo momento, em todo lugar, os romanos. Sem falar na importância dos gênios nos sarcófagos. Olha nesse que eu estou mostrando o retrato do falecido, apoiado por dois gênios alados, protegendo, guardando, iluminando seu espírito. Mas também temos, já num caráter mais decorativo, essas mesmas figuras, esses espíritos, segurando guirlandas. Olha como é que aí a gente já começa a ficar meio em dúvida se eles são anjinhos, né? Com o nosso olhar cristão, a gente pensa em anjinho, mas são os gênios. Nem tem o nome de puto ainda não. Bem, durante a Idade Média, essas criaturas desapareceram. Entretanto, a redescoberta do mundo clássico na Itália renascentista levou à volta do interesse pelos putti, e eles adornaram igrejas e prédios públicos. Aí, nessa volta, depois da Idade Média, né, dessa volta do valor clássico, eles vão buscar lá no clássico esses espíritos, né, e vão nomeá-los puto, no singular, ou os putti, no plural. Um dos primeiros exemplos dessa volta foi a tumba de Hilária, do artista Jacopo della Quercia. Foi descrita como uma celebração da beleza e da vida de Hilária, não sua morte, e foi decorada com crianças ingênuas aladas segurando guirlandas.
uma revivência literal da época romana. E aí ele já está com o nome de Puto, mas a gente olha e pensa que é anjinho. Mas do Quattrocento, período renascentista, talvez o mais importante a ser dito é a contribuição do artista italiano Donatello ao restaurar a forma clássica do Puto, vindo lá da Grécia mesmo. E desde então ele tem sido inclusive chamado de criador do Puto. O que ele fez? Ele deu ao Puto personalidade dinâmica, caráter e animação espiritual. Deu vida. Ele, mais significativamente, integrou o Puto ao contexto de sua escultura e tornou aquela pequena figura encantadora uma participante ativa de sua obra de arte. E aí ele expandiu a figura do Puto como mera ornamentação e embelezamento estático. Ele conseguiu dar ao Puto um caráter diferente ao mesclar sua forma com significados cristãos e usá-los em novos contextos. É isso que vemos em sua obra Anunciação Cavalcante, onde os Putti, jamais para anjos, reagem ao acontecimento da Anunciação. Observem como eles participam. Um Puto se agacha atrás do outro, espiando ali, hesitante. E aí aumenta mais ainda a nossa confusão entre o Puto e o anjo. Mas no Renascimento e no Barroco, os Puto também eram representados em obras da mitologia clássica e tinham várias versões deles. Por exemplo, se um Puto aparece junto com Vênus, então pode ser denominado como espírito de amor. Estaria então mais para Cupido. Nesse contexto, eles também eram chamados de Amorino ou Amoreto. Já quando o Puto está por trás de uma máscara, é chamado de Larvate, Puto Larvate. Eles gostam de assustar os outros. Essa máscara era o rosto feio de Silenos, que na mitologia era o companheiro sátiro, peludo e libertino de Baco. O Larvate representava o medo vazio, aqueles sustos que sentimos que são infundados sem causa real. E também outra versão, o Putupanishi, que era associado ao deus da floresta, Pan, Panishi. Eles eram os companheiros de Pan, deus da natureza, né? Eram os companheiros da floresta. E eles regularmente causavam pânico com suas travessuras. Eram como sátiros crianças. Aqui, na pintura de Botticelli, Vênus e Marte, podemos ver um Putupanite segurando um dos atributos de Pan, o chifre concha. É uma farra, né? Tem um ali embaixo vestindo a armadura de Marte, o outro está segurando a lança dele, na ponta está o chifre concha e um dos panites sopra no ouvido de Marte tentando acordá-lo. Suas expressões faciais quase malévolas nos mostram a que vieram. Estão ali fazendo uma farra, travessuras. E ainda mais uma versão, o Puto Bacanal. Eram assim chamados quando eram representados nas festas dionisíacas de Dionísio, como companheiros de Dionísio, o deus do vinho e do êxtase. Sua folia bacanal representava fertilidade e abundância. Pois é, vimos que na Renascença os Putti personificavam o espírito e emoções humanas. Já no período barroco, além da mitologia, esses bebês masculinos nus passaram a representar a onipresença de Deus e aí eram frequentemente usados no contexto de anjos, ou seja, um contexto religioso. E é engraçado que no Rococó eles voltam a ser assumidamente os tradicionais Putti. Olha nessa obra de François Boucher, eles são o assunto. Nessa outra obra de Antoine Watteau, também Rococó, Peregrinação a Cítera, a gente vê eles como Putti, né? Cítera é a ilha do amor. Então,
Eles foram lá passar um dia na Ilha do Amor e são recebidos pelos Put, né? Espíritos do amor, das emoções. E daí pra frente é basicamente assim. Está com Vênus? Mitologia? É Puto. Está com a Madonna? Cristianismo? É anjo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima.